Você sabe, a gente confia muito na nossa visão, né? Ah, sem dúvida, é o nosso sentido principal. É, tipo, na nossa cultura, se você vê algo com os próprios olhos, aquilo é real. É a prova definitiva, sabe? Quase como uma ciência exata. Você olha para uma radiografia, vê o osso quebrado ali e pronto, a verdade está ali. Nós fomos ensinados desde sempre que ver é acreditar. Com certeza. E tem uma explicação biológica para isso, porque o cérebro humano ele processa imagens em frações de milissegundos. Então a gente categoriza o mundo, a gente avalia ameaças e até escolhe parceiros baseados puramente no que a gente vê. É o nosso sentido mais dominante. E por mais paradoxal que pareça, é o que mais engana a gente. Nossa, sim. E é exatamente aí que a nossa análise de hoje vai meio que tocar na ferida. Porque imagina só. Imagina ter o dom mais extraordinário da sua geração, sabe, um talento assim incomparável, mas perder absolutamente tudo simplesmente porque você não consegue fechar os olhos. É trágico. É muito. Então, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em uma curadoria muito fascinante de fontes, né, análises históricas e teológicas, para explorar uma premissa muito específica. O que acontece quando a cobiça dos olhos governa suas decisões? É uma mudança de paradigma total, porque a gente tem essa mania de associar a queda de grandes figuras, de grandes líderes, a, sei lá, conspirações complexas ou grandes tragédias, né? Quando, na verdade, na maioria das vezes, a ruína começa com um simples olhar mal direcionado, um deslize visual. Exato. E hoje nós vamos dissecar a mente de um dos líderes mais famosos da história antiga, mas não para ler a história de Sansão como um mito de super-herói com força mágica, sabe? Aquele negócio de escola dominical ou filme antigo. Com capa e tudo mais. Isso. A gente vai olhar para isso como um estudo de caso psicológico brutal sobre o perigo do privilégio quando não tem caráter junto. E principalmente como a trajetória dele mapeia, perfeitamente a nossa sociedade moderna. Que, vamos combinar, é absolutamente viciada no visual, né? É obcecada, sim. E para entender como a mente de Sansão operava, a gente precisa entender primeiro o chão em que ele pisava, o contexto dele. As nossas fontes levam a gente de volta aos séculos 12 e 11 a.C., ali na região do Levante, bem naquela transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Que é um período turbulento, né? Muito. É um mundo de choque tecnológico e cultural intenso. Um mundo onde Israel, que vivia mais lá nas montanhas, estava sendo completamente engolido por uma potência nova, certo? Os filisteus. Exatamente, os filisteus, que o pessoal também chama de os povos do mar. E eles não eram apenas, invasores bárbaros e desorganizados, longe disso. Eles eram uma sociedade altamente complexa, eles tinham uma liga de 5 grandes cidades-estado na costa, que as fontes chamam de Pentápole, e o mais importante, eles detinham o monopólio de uma tecnologia que era revolucionária e assustadora para a época. A forja do ferro? Isso, o ferro. Cara, então pensa no cenário. De um lado você tem um povo usando ferramentas agrícolas e armas de bronze, que é o metal mais mole. E do outro, um exército inteiro equipado com ferro. É uma desvantagem absurda. É como se você lutar contra um tanque de guerra usando um estilingue. Não tem como. E as fontes apontam que essa opressão esmagadora já durava 40 anos quando a nossa história começa. Mas, te falar, o que mais me deixou chocado no material não foi a brutalidade dessa opressão. Foi o silêncio. Sim, o silêncio. Esse é o detalhe que muda o jogo todo. Porque no livro bíblico de Juízes, que é onde está o registro dessa era, existe um padrão muito repetitivo, sabe? É sempre assim. O povo erra, aí eles são oprimidos, aí eles não aguentam mais e gritam por socorro, e então Deus envia um libertador. O famoso ciclo. Exato, o ciclo. Mas, e os teólogos batem muito nessa tecla, este ciclo específico de Sansão é o único em todo o registro histórico onde o povo simplesmente não clama por socorro. Eles estão calados, por 40 anos. 40 anos sem dar um único grito. Para mim, quando eu li isso, me soou exatamente como a síndrome do sapo fervendo, sabe? Ah, sim, clássica. Sabe aquela ideia? Se você pegar um sapo e jogar direto numa panela de água fervendo, ele pula para fora na mesma hora.
Mas se você colocar ele lá na água fria, ambiente, e for aquecendo bem devagar, ele vai se acostumando com a temperatura. E ele cozinha até a morte sem nem perceber o perigo. E sei lá, a pior escravidão não é quando você está acorrentado num calabouço escuro implorando por socorro. Não mesmo. A pior escravidão é quando você acha que as correntes são só umas pulseiras da moda, sabe? Eles normalizaram o cativeiro. Essa analogia do sapo fervendo, ela é cirúrgica aqui. Porque os historiadores e os teólogos que analisaram esse texto, eles mostram que a servidão que era externa virou um conformismo interno. Uhum, É um conformismo total. Eles faziam negócios com os filisteus. uhum. Eles casavam com eles, adotavam a cultura, as roupas, tudo. A identidade de Israel estava se diluindo, mas de um jeito muito pacífico, sabe? E é no meio dessa assimilação completa, desse silêncio absoluto, que acontece uma intervenção divina. E o detalhe é, Deus não espera o grito de socorro, porque o grito não ia vir. O sapo já estava quase cozido. Exato. Então, um mensageiro divino aparece para uma mulher que era estéril e anuncia que ela vai ter um filho. Mas, e eu achei isso muito irônico no texto, a missão que esse filho recebe é muito curiosa. Ele não é chamado para criar um exército gigante e expulsar os filisteus de uma vez por todas. A missão era apenas começar a livrar Israel. Ele tinha que dar o pontapé inicial. O que estrategicamente faz todo sentido, né? Porque você não pode libertar um povo que não quer ser livre. Pode crer. A missão primária de Sansão era ser tipo um choque no sistema. Ele precisava ser uma provocação ambulante, sabe? Um lembrete visual gritante de que os israelitas eram diferentes dos filisteus. E eu imagino que é por isso que o chamado dele envolve regras tão radicais e principalmente tão visíveis para o público. O famoso voto de Nazireu, né? Exato, o voto de Nazireu. Ele foi separado desde o ventre materno com umas restrições que eram super severas. Ele não podia beber vinho ou consumir nada que viesse da uva. Ele não podia tocar em cadáveres de jeito nenhum para manter a pureza cerimonial. E claro, a regra mais famosa de todas, ele não podia cortar o cabelo. Pera, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque isso é muito importante. A gente sempre, desde criança, cresce ouvindo essa história como se o cabelo comprido fosse a fonte mágica da força dele. Como se fosse, sei lá, a bateria do super-homem, né? Cortou o cabelo, acabou a magia. Mas, pelo que você está explicando e pelo que as fontes deixam claro, o cabelo não tinha poder nenhum em si mesmo, certo? Era só um símbolo. Você tocou no ponto nevrálgico da questão. O cabelo era puramente um símbolo público. Era uma coroa visível, uma aliança externa de uma consagração que era interna. Os teólogos explicam isso muito bem. Pensa no anel de casamento. Tá. O anel de ouro em si não tem o poder mágico de manter um casal fiel, certo? Obviamente. Ele é a marca pública de um compromisso que os dois fizeram. Se a pessoa vai lá e joga o anel fora, o casamento não acaba porque aquele metal sumiu do dedo. Acaba porque o compromisso que o anel representava foi quebrado. O cabelo longo era só esse lembrete diário de que Sansão pertencia a um propósito maior e não à cultura dos filisteus. Nossa, isso muda tudo. Só que o problema, e as análises batem muito nisso, começa justamente com a geografia de onde ele vivia, né? As fontes descrevem que Sansão cresceu bem na região de fronteira. E zonas de fronteira, sabe como é? São lugares onde as identidades se misturam muito rápido. Sim, ele vivia ali perto do Vale de Sorek. Era uma área de constante hibridismo cultural. É onde a montanha, que era o território de Israel, encontrava a planície costeira, que era dos filisteus. É tipo o epicentro da tentação de você se misturar com o outro. E aqui, bem aqui, que a premissa principal do nosso mergulho de hoje ganha vida. A ideia de quando a cobiça dos olhos governa suas decisões. Porque Sansão decide que, em vez de ser o contraste gritante que ele foi chamado para ser, ele quer se integrar. Ele desce para uma cidade filisteia chamada Timnata e simplesmente decide que vai casar com uma mulher de lá. E os pais dele ficam compreensivelmente horrorizados. Sim, em choque. Eles tentam lembrar ele da lei, da missão dele, de quem ele é. Mas a resposta que Sansão dá é o que os autores identificam como o princípio da ruína dele. Ele usa uma frase muito específica no hebraico antigo para justificar a escolha. A frase é:
Yashra be'einai. Que se traduz como ela agrada aos meus olhos. Exatamente, ela agrada aos meus olhos. Toda a herança espiritual dele, o conselho sábio dos pais, o peso de destino de uma nação inteira nas costas dele, tudo isso é descartado em 3 segundos por causa de um apelo visual imediato. A estética simplesmente venceu a ética. Cara, não é assustador pensar nisso? Como ele tinha força muscular para rasgar um leão ao meio, a gente vai falar disso já já, mas ele não tinha um pingo de força mental para dizer não para os próprios olhos. Se a gente trouxer isso para hoje, é como, sei lá, alguém que escolhe um parceiro de vida ou até entra numa sociedade de negócios puramente pela estética do Instagram. A pessoa olha a foto, o estilo de vida, a ostentação, o prestígio visual, O filtro, né? o filtro, e ignora completamente que existe um desalinhamento brutal de valores, de ética, de propósitos de vida ali. É o triunfo absoluto do sensorial sobre o racional. E é fascinante notar também a ironia literária que os autores do texto original construíram em volta disso. O texto repete de forma quase obsessiva referências aos olhos e ao olhar de Sansão ao longo da vida inteira. É uma antecipação trágica do que vai acontecer. Caramba. Porque a visão divina, ela olha para a essência, ela olha para o longo prazo. Mas a visão cultural que o Sansão adotou focava só no agora, no prazer físico, no que agradava a retina dele. E isso fatalmente vai custar os próprios olhos dele no final. Mas isso é crucial as pessoas entenderem. Essa cobiça visual, esse modo de tomar decisões baseado no impulso puro, não destrói a vida dele no primeiro dia. É um processo, né? Ela vai criando pequenas rachaduras, bem silenciosas, na estrutura da integridade da pessoa. E eu acho que o exemplo mais claro disso, que as nossas fontes dissecam de um jeito brilhante, é o episódio do leão e do mel. Ah, sim. Esse é um momento muito, muito revelador sobre a psicologia do auto-engano. Sansão tá lá, indo visitar a noiva em Timinata. No meio do caminho, um leão ataca ele e ele mata o leão com as próprias mãos. Beleza. Tempos depois, ele passa pelo mesmo local e ele vê que um enxame de abelhas formou uma colmeia dentro da carcaça que já estava podre do leão. E aí o que ele faz? Ele vai lá, raspa o mel e come. Mas espera aí. Tem que lembrar da regra do voto dele. Ele não podia tocar em cadáveres de jeito nenhum. Era uma contaminação severa, quebrava o voto na hora. E ele sabia perfeitamente disso. O texto faz questão de dizer que ele levou o mel para os pais, ele dividiu com eles, mas ele escondeu de onde tinha tirado. Ou seja, ele quebra conscientemente o núcleo da própria consagração por causa de um lanchinho rápido, um prazer sensorial passageiro, doce. Espera, deixa eu ver se eu entendi a gravidade que os analistas dão para essa cena. Porque, sei lá, matar os inimigos e arrumar confusão nas cidades filisteias parece muito mais grave visualmente. Mas os autores das fontes sugerem que foi essa pequena omissão, o ato de esconder o mel dos pais, que foi o verdadeiro veneno na vida dele. Completamente. As fontes trazem a análise de pregadores históricos, como Spurgeon, que apontam para o perigo gigantesco da ilusão da autossuficiência. A queda de um líder quase nunca começa com um escândalo gigantesco estampado nas capas dos jornais. Ela sempre começa no segredo particular, naquele quarto escuro que ninguém viu. É um mel escondido. O grande problema de Sansão aqui é que ele confundiu os dons dele, a força física que vinha do espírito, com a aprovação do caráter dele. Ah, isso é muito profundo. Ele basicamente pensou, bom, se eu ainda consigo quebrar pedras e derrotar exércitos, então Deus não liga para o fato de eu estar comendo mel de cadáver e quebrando minhas regras em segredo. Exatamente isso. O sucesso externo dele blindou a consciência dele contra a corrupção interna. E essa arrogância de se achar intocável, de achar que as regras não se aplicam a ele, atinge o pico logo depois, durante a festa de casamento. É uma festa de 7 dias e ele está lá cercado por 30 padrinhos filisteus. E como o ego dele não cabe na sala, ele precisa ser o centro das atenções, né? Aí ele propõe um enigma, ele faz uma aposta no meio da festa e adivinha sobre o que é a aposta? Justamente sobre o leão e o mel. Aquele segredo profano dele, a quebra do voto, vira material de piada de bar. Ele transforma a própria quebra de princípios morais em um jogo de azar, e ele aposta alto. Ele aposta 30 mudas de roupas finas de linho, o que na época valia uma fortuna absoluta. É a banalização completa do sagrado. Ele está brincando com o fogo. E claro,
a coisa desanda. Quando os filisteus ameaçam queimar a esposa de Elivisa para ela descobrir a resposta e contar para eles, Sansão perde o jogo. E a reação dele a essa derrota é completamente desproporcional. É bizarro. Ele tem um ataque de fúria cega, ele desce para outra cidade filisteia, Asquelon, e simplesmente assassina 30 homens aleatórios na rua, pessoas que não tinham nada a ver com a história, só para roubar as roupas deles e pagar a dívida da aposta. E se você observar a cascata de degradação, é um negócio muito didático. Olha só, a cobiça dos olhos levou ele a um casamento desalinhado. Certo. A vontade de se exibir levou à quebra da pureza com o mel. A arrogância gerou uma aposta irresponsável. E a frustração de perder essa aposta culminou em homicídio e roubo. É um efeito dominó trágico que começa lá atrás, apenas com uma frase: "Ela agrada aos meus olhos". Isso mostra que, quando você brinca com os seus próprios limites por muito tempo, a sua percepção de risco simplesmente derrete, né? Você nem percebe quando a sua rede de segurança emocional e espiritual foi embora. Você acha que está no controle. O que nos leva, inevitavelmente, ao fundo do poço, que é a história de Dalila. Dalila é o estágio final dessa erosão. Os senhores dos filisteus chegam para ela e oferecem uma quantidade astronômica de prata, muito dinheiro mesmo, para ela agir como espiã e descobrir o segredo da força dele. E o que choca muitos estudiosos, que a gente leu no material, é a repetição da cena. Porque ela tenta amarrar ele várias vezes, ele acorda, quebra as cordas, e ela diz abertamente: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Como é humanamente possível que ele não tenha percebido que ela era uma espiã? É isso que me deixa maluco. Como a mente de alguém fica tão anestesiada, tão cega, que a pessoa literalmente dorme no colo de alguém que tá tipo com uma tesoura na mão depois de, não uma, mas 3 tentativas de assassinato. É o que os teólogos nas nossas fontes chamam brilhantemente de anestesia da consciência. A cobiça constante, essa busca desenfreada por estímulos visuais, físicos, sensoriais, acaba anestesiando o bom senso. Ele estava tão viciado na presença dela que ele achava que tinha o controle da situação. Até que, finalmente, pelo cansaço, ele cede. Ele conta o segredo do cabelo e as tranças, que eram o símbolo do voto, são cortadas enquanto ele dorme. E a análise teológica aqui é arrepiante, porque, como a gente falou, não foi o corte do cabelo em si que tirou a força. Foi a remoção voluntária da última barreira que ainda ligava ele ao propósito de Deus. O texto descreve o momento em que ele acorda de uma forma que, te falar, me deu um nó na garganta quando eu estava lendo as fontes preparatórias para hoje. Porque ele acorda, ele não sabe que está sem cabelo, ele sacode os braços e pensa, bom, vou me livrar como de todas as outras vezes. Mas a frase seguinte é talvez a mais trágica da literatura antiga. Diz assim: ele não sabia que o Senhor se havia retirado dele. Essa é a constatação mais sombria da história. É a perda da presença, a perda do dom que ele tinha, sem sequer a percepção da perda. O radar espiritual e moral dele estava tão, mas tão desligado que ele acordou completamente vazio e teve a audácia de achar que estava cheio. E a consequência é instantânea, né? Os filisteus capturam ele na hora e de uma forma que é poeticamente muito cruel. A primeira coisa que eles fazem é furar os 2 olhos de Sansão. Tipo o homem que viveu a vida inteira governado pela cobiça dos olhos, que tomou absolutamente todas as decisões grandes, baseado no que via e desejava no momento, acaba engolido pela escuridão física. Eles não apenas o cegam como punição, eles o neutralizam militarmente e culturalmente. Eles levam Sansão para a prisão, lá em Gaza, e colocam ele para girar a pesada pedra do moinho. E, historicamente falando, girar o moinho era um trabalho braçal reservado a burros, bois ou escravos do nível mais baixo da sociedade. É humilhação total. Pensa bem, ele foi concebido para ser o líder, para ser o sol. Inclusive, o próprio nome Sansão deriva da palavra sol em hebraico. E ele termina cego, andando em círculos na escuridão, fazendo o trabalho de animal de tração. De cortar o coração. E eu achei isso máximo na análise das fontes. A beleza dessa história é que ela não acaba na pedra do moinho. Tem uma virada silenciosa no meio de todo esse desespero. E é fascinante como autores tipo o teólogo escocês Alexander Maclaren interpretam essa fase final.
Eles argumentam que a cegueira física foi, por mais irônico que seja, a cura para a cegueira espiritual de Sansão. Foi preciso ele perder a visão do mundo exterior, das luzes, das tentações, para que ele finalmente olhasse para dentro de si mesmo. E lá na prisão, escravizado, o texto bíblico faz uma observação cirúrgica. Diz que o cabelo da cabeça dele começou a crescer novamente. Eu adoro como você mencionou o cabelo como uma aliança mais cedo. Porque quando a gente lê que o cabelo cresceu, não é que o crescimento orgânico dos fios estava devolvendo o poder mágico para o corpo dele. Significava que lá na escuridão, no silêncio, ele estava renovando os votos internos dele com Deus, né? Perfeito, é bem isso. O crescimento do cabelo é a evidência tangível da graça divina agindo nele. Demonstra que, apesar da falha catastrófica daquele líder humano, o propósito original não foi revogado por Deus. E no final da vida dele, quando os filisteus trazem ele para o templo do deus deles, Dagon, para zombar dele, ele faz a primeira e única oração autêntica de dependência da vida dele. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim. E aí ele empurra as colunas centrais, derruba o templo todo e mata a liderança filisteia inteira, morrendo junto com eles. É muito interessante como as análises teológicas olham para esse sacrifício final. Porque tem muito debate. Alguns autores que a gente viu veem nisso um heroísmo restaurado. Tipo, ele cumpriu a missão no fim das contas. Mas muitos outros fazem uma leitura bem diferente, comparando ele com outras figuras históricas. Sim. É muito comum nos estudos teológicos e as nossas fontes trouxeram muito isso. Classificar Sansão como um tipo negativo de Salvador. Certo. O argumento que eles constroem é que Sansão morre pedindo vingança pessoal pelos 2 olhos dele. A oração dele é focada na vingança. Ele morre odiando os inimigos. E aí os teólogos contrastam isso diretamente com a figura de Cristo, por exemplo, que no texto bíblico morre oferecendo perdão aos inimigos, pedindo para Deus perdoá-los. Então, para esses estudiosos, a história de Sansão serve justamente para mostrar os limites trágicos de um líder humano que é motivado pela paixão e pelo ego, em contraste direto com o ideal de redenção que é motivado pelo amor. Isso nos traz para o grande... Tá, e daí da nossa análise, porque a gente passou por história antiga, pela Idade do Ferro, psicologia de liderança e debates teológicos. Mas a anatomia da queda de Sansão, que aconteceu milênios atrás, parece um manual de instruções assustadoramente atual sobre as armadilhas da nossa sociedade de hoje. Como que os analistas aplicam isso na prática para quem está ouvindo a gente agora no carro ou lavando a louça? Bom, os autores das nossas fontes são bem contundentes nas aplicações modernas. E o primeiro alvo direto deles é o nosso consumo visual contemporâneo. Se os olhos governam o coração e as decisões, o alerta principal é sobre estabelecer limites inegociáveis para os olhos. Na nossa era digital, isso grita tempo de tela e redes sociais, né? Exatamente. O argumento central é que nós estamos vivendo em um ambiente infinitamente mais saturado e mais visual do que o Vale de Sorek, onde Sansão vivia. As imagens moldam os nossos desejos, tipo, o tempo todo, 24 horas por dia. Então, a recomendação prática que os analistas extraem disso é a necessidade urgente de filtrar agressivamente conteúdos que ativem a cobiça. Seja cobiça financeira, de status de vida, ou cobiça física mesmo. Sim, qualquer tipo, porque a lógica é simples. Se você se alimenta visualmente de superficialidade o dia inteiro, fatalmente você vai tomar decisões superficiais para sua vida. Faz todo sentido. E tem um segundo ponto que me surpreendeu muito nas suas anotações e nos textos de apoio, porque é extremamente atual. A conexão que eles fazem com a cultura das apostas. Nossa, sim! Foi uma das análises homiléticas mais interessantes do material. Os autores traçam um paralelo muito direto entre aquele momento em que Sansão banaliza a própria consagração, fazendo apostas na festa de casamento, com a atual epidemia de jogos de azar e apostas digitais que a gente está vendo explodir. Eles alertam que essa busca incessante pelo ganho rápido, pelo dinheiro fácil, cria uma dependência de dopamina fortíssima, promove a ganância, destrói o valor moral do trabalho honesto e sempre culmina em quebra de princípios. É aquela ilusão perigosa de que você pode ganhar o jogo controlando algo que, na verdade, é o que está controlando você o tempo todo. Perfeito. Quando você trata os seus princípios, a sua integridade, como se fossem fichas de cassino, você acaba perdendo a sua alma na mesa de jogo. E me parece que o mesmo princípio da cobiça dos olhos
se aplica muito fortemente aos nossos relacionamentos também. Sim, sem dúvida. O material traz uma advertência muito clara sobre alianças. O erro clássico de escolher parceiros românticos, ou até mesmo sócios comerciais, como a gente falou, puramente pela estética, pelo sucesso visível ou pela conveniência do momento, ignorando totalmente se existe uma compatibilidade de propósitos profundos ali. E a história de Sansão também mostra que a falta de mentores, a falta de prestação de contas, aquele modelo do herói solitário, sabe? Tipo, eu dou conta sozinho e ninguém manda em mim. Sei bem. Isso é uma receita perfeita para tragédia. Ninguém sobrevive a um bombardeio visual sozinho. E só para não deixar passar, também tem uma nota interessante no material sobre ética e o valor da vida que alguns dos teólogos extraem dessa história também, não tem? Sim, tem sim. E é fascinante observar como questões de ética moderna se desdobram a partir de um texto tão antigo. Os autores que a gente analisou, eles usam aquele evento lá do início, quando o mensageiro divino aparece para a mãe de Sansão anunciando que o menino já tinha um propósito antes mesmo de ser concebido. Certo, lá no princípio. Isso, eles usam esse trecho para embasar uma defesa moderna do valor intrínseco da vida humana ainda no ventre materno. Eles pegam essa narrativa milenar para argumentar eticamente contra o aborto hoje em dia, sustentando que o senso de propósito, a vocação e o valor de um indivíduo começam muito antes do nascimento em si. E só mostra a profundidade e a quantidade de camadas que essa história tem, né, quando a gente resolve ler de verdade. Para tentar trazer isso tudo para a nossa realidade do dia a dia de forma bem pragmática, tem uma citação de Matthew Henry, um teólogo antigo, que está nas nossas fontes e que diz o seguinte: o pecado é um mestre cruel que sempre exige mais do que o escravo pode pagar. Pensa bem nisso por um instante. Na sua carreira, nos seus relacionamentos, na sua vida emocional, viver flertando com as beiradas da ética, brincando com as suas regras inegociáveis, sempre vai te levar mais longe do que você planejava ir e vai te prender lá por muito mais tempo do que você queria ficar. O preço daquele mel raspado da carcaça podre do leão lá atrás, na estrada, foi cobrado anos depois, girando a roda do moinho no escuro de uma prisão. Essa é, acho, a lição definitiva do nosso mergulho. Você pode ter um talento excepcional, você pode ter uma força intelectual gigantesca, muito dinheiro, carisma, mas se você não tiver um caráter sólido por trás para sustentar isso, esse próprio dom fatalmente vai destruir você. A cobiça visual, essa necessidade frenética de satisfazer os olhos o tempo todo, é frequentemente o cavalo de Troia que a gente mesmo convida para dentro de casa. Antes da gente encerrar de vez, eu queria deixar vocês com algo para pensar. Além do que a gente discutiu aqui, as nossas fontes falaram bastante sobre a tal anestesia da consciência do Sansão. Ele foi entorpecido, ele perdeu o rumo porque ele simplesmente não conseguia parar de alimentar a própria visão com que ele queria. Hoje, milênios depois disso, a neurociência moderna nos diz que o consumo obsessivo de estímulos visuais curtos e rápidos, sabe o famoso doom scrolling? Nossa, sim, rolar a tela sem parar. Quando a gente fica rolando o feed de celular de madrugada sem piscar, a neurociência diz que isso literalmente sequestra o sistema de recompensa de dopamina do nosso cérebro. É uma injeção de dopamina barata atrás da outra, um loop infinito. E a minha provocação é, assim como Sansão perdeu a capacidade de avaliar o perigo que cercava ele, porque ele estava completamente viciado no que os olhos dele desejavam ver naquele momento, nós também podemos estar neurologicamente treinando os nossos próprios cérebros para a mesma apatia, entregando nosso foco e, pior, o nosso livre-arbítrio em troco de um apelo visual imediato brilhando numa tela de celular a 5 centímetros do rosto. Será que a cegueira moderna ocorre muito, mas muito antes de alguém perder a visão física de verdade? Fica essa provocação pesada para você ponderar hoje. Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse mergulho profundo. Até a próxima.